Família, vamos embora, glória a Deus. Culto online, estamos quase aí, na finaleira desse culto online aí. Estamos quase já fazendo os nossos cultos presenciais, então você vai aproveitando aí, vai meditando junto comigo aqui na palavra online por enquanto. Daqui a pouco nós já estamos com o nosso culto presencial, também transmissão ao vivo. Vai ser maravilhoso esse tempo novo que estamos vivendo e você faz parte disso. Glória a Deus por cada um de vocês, pela vida de cada um da família Alva aí que está presente, óbvio, também toda a família de Deus aí que está espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo. Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vindo aqui no nosso culto online da Igreja Alva, a igreja que Deus tem levantado para fazer a diferença. Vem ser alva você também, vem fazer parte dessa família incrível que Deus tem levantando. Então é isso, tá? Família, deixa eu trazer uma palavra ao coração de vocês aqui, que você receba essa palavra no teu espírito. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, ao meu espírito, e essa é uma palavra para esse tempo, para essa geração. Nós temos que entender a força que tem de nós crescermos em Cristo, de nós crescermos em maturidade, de nós crescermos na presença, na comunhão, na autoridade, e isso é evidenciado, nós vamos saber que isso está acontecendo nas nossas vidas, que nós estamos crescendo em Cristo para cumprirmos os seus propósitos. O que faz a evidência disso em nossas vidas é a responsabilidade. Quando eu começo a ter essa natureza de responsabilidade, quando eu começo a ter essa responsabilidade que a palavra de Deus diz, que quando eu vou crescendo, isso é evidência de que está em mim. Então antes eu esperava tudo, eu esperava os outros fazerem, eu esperava os outros cumprirem aquilo que eu deveria. É igual uma criança, igual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, fazia como menino, né? Mas quando vi a me tornar homem, então o que nos faz essa maturidade, o que nos mostra que estamos crescendo em Cristo Jesus é a responsabilidade, de entender o que é a minha responsabilidade diante de Deus. Então nós temos que entender que isso é importantíssimo. Essa evidência em nossas vidas vai manifestar que eu estou crescendo em Cristo, e isso é evidência de que eu estou entendendo os meus propósitos em Deus. Aquele que assume a sua responsabilidade em sua geração, em sua família, em sua igreja, são aqueles que estão crescendo em Cristo. E esses que estão crescendo em Cristo vão também crescer na presença e no poder do Espírito Santo. Então que você possa crescer também nessa presença do Espírito Santo em tua vida se manifestando, que essa responsabilidade, você entendendo qual o teu papel no ambiente onde Deus tem te colocado, vai gerar esse crescimento em Cristo. Esse crescimento em Cristo vai atrair mais dessa presença, mais dessa glória, mais desse fogo e dessa plenitude do Espírito Santo. Então, o meu desejo é que cada um de nós, a começar em mim, nós possamos entender a nossa responsabilidade diante de Deus, e através dessa responsabilidade aumentando em nós vamos ser visitados por uma presença e um poder maior do Espírito Santo. Então nós vemos Jesus com 12 anos, já começou a entender a responsabilidade dele. De 12 para 13 anos era quando a criança ali, o adolescente, começar a entrar nessa adolescência aí, segundo a tradição judaica, se tornava adulto, se tornava maior na questão da responsabilidade, já entendia coisas, então já se tornava ali responsável por muitas coisas. E a nossa geração tem terceirizado aquilo que pertence a nós, tem terceirizado aquilo que pertence à minha vida espiritual, tem terceirizado aquilo que pertence à minha família, tem responsabilidades que são minhas. E quando isso acontece, nós vamos, infelizmente, ver essa plenitude do Espírito e essa glória do Espírito não nos visitando. Porque o menino não se difere muito do escravo, então nós vamos ter mentalidade de escravo, nós vamos ter mentalidade de meritocracia. Eu fiz, então eu mereço receber algo. Eu fiz, então eu preciso receber algo. Isso são coisas de criança, de mentalidade de escravo. E o Senhor está querendo arrancar uma geração
do Egito, da escravidão do Egito, da mentalidade de escravo, para que nós possamos acessar a terra da promessa, da herança, como filhos responsáveis na casa do Pai, entendendo qual que é o nosso papel diante de Deus, e isso vai mudar radicalmente a nossa vida, a nossa história. Então, é muito importante nós entendermos isso. Deixa eu ler um texto com vocês. Na verdade, eu vou citar 2 versículos, que está lá em Gálatas capítulo 6, né? É um livro maravilhoso, o livro de Gálatas aos Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas, e esse texto é poderoso, é maravilhoso. Ele fala muito sobre essa transição entre o menino e o homem, e o ser humano, e a pessoa madura em Cristo. Ali fala muito desses princípios poderosos da parte de Deus, mas ele fala um texto que no início, se você ler rápido, você vai achar que Paulo está se contradizendo em alguma coisa aqui. Mas na verdade ele está trazendo esse ensino que eu estou compartilhando com vocês nesse culto aqui, uma palavra muitas vezes breve, mas poderosa no teu espírito. Eu declaro isso na tua vida, na tua família. Você vai ser totalmente transformado e visitado quando esse entendimento mudar e transformar e renovar a tua alma. Paulo, em Gálatas 6:2, ele diz assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Maravilhoso esse versículo. É um resumo do que significa o Evangelho, do que significa a palavra, do que significa essa lei de Cristo. Ali, quando nós servimos uns aos outros, quando nós não nos preocupamos somente com as nossas dificuldades, mas quando nós vamos junto dos nossos irmãos, distribuímos o peso que está sobre eles, sobre a minha e a tua vida. A Bíblia diz aqui, Paulo está falando que nós vamos cumprir a lei de Cristo. Isso é poderoso, isso é evangelho, isso é glorioso. Mas, 3 versículos à frente, ele diz assim, porque cada um de vós levará o próprio fardo. Então aqui ficou uma contradição, porque Paulo está falando, levai a cargas um dos outros. No versículo 5 ele diz, cada um levará o seu próprio fardo. E a gente fica confuso com um texto como esse na Bíblia, mas que você possa ser esclarecido nesse culto online aqui, nesse culto da Igreja Alva. Você vai entender aqui de uma maneira poderosa o que é isso. Isso vai mudar a tua vida, isso vai arrancar prisões, isso vai arrancar escravidão na mente, isso vai arrancar escravidões de vício poderosos na tua vida. Então, levai a carga uns dos outros. Nós vemos que são 2 palavras diferentes usadas nesses textos que Paulo usou. Carga é uma palavra grega e fardo é outra palavra grega. Então, qual que é a diferença entre cargas e fardo? Carga são problemas da vida, que muitas vezes nós mesmos geramos. São situações que vão acontecer na nossa caminhada, difíceis de carregar, por exemplo, vícios, por exemplo, problemas dos mais diversos, sejam emocionais, sejam o que for que aconteça na nossa vida. E a Bíblia diz sim para nós ajudarmos os irmãos uns aos outros, aconselhando, ajudando no que tiver ao nosso alcance, nós ajudarmos os irmãos. Isso são problemas que acontecem no dia a dia, acontecem na vida, muitas vezes gerado por nós mesmos, mas fardo já é diferente. A palavra fardo significa peso intransferível, algo que só pertence a você. Só você pode carregar esse peso. Isso é maravilhoso, isso muda a nossa mente, isso muda a nossa história. Então tem cargas que nós devemos ajudar uns aos outros, como Paulo falou. Mas tem algumas outras, aqui não é nenhuma, é um peso também, mas não é um peso opressor como essa palavra carga significa. Essa palavra carga significa algo que oprime, de tão pesado que é. Então nós vamos ajudar os irmãos a não ficar oprimidos por causa desse peso e auxiliá-los nesse propósito. Agora, cada um levará o seu próprio fardo, fala da tua responsabilidade. Por isso que eu comecei essa palavra falando sobre a necessidade da nossa responsabilidade. Ninguém pode levar por você esse peso. Então nós vemos que fardo significa um peso intransferível, significa algo que eu e você precisamos carregar. Essa palavra também simbolizava a mochila que o soldado levava para a guerra. Então o teu companheiro de guerra não pode carregar a tua mochila para você, porque quando você precisar dela na guerra, ela precisa estar com você. Então, família, existe uma diferença
enorme entre a carga e o fardo. Então, carga são situações, como eu disse aqui já, que muitas vezes nos parecem de surpresa, situações do dia a dia da vida, situações que acontecem conosco. Já os fardos são a responsabilidade, o propósito, o destino profético com o qual eu nasci, aquilo que eu tenho que carregar. Um dos textos que falam sobre isso é ali Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a tua cruz e siga-me. Então nós vemos que carregar a cruz, sim, esse é um fardo que ninguém pode fazer por nós, ninguém pode carregar por nós, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E é aqui que tem um grande problema, muita gente não está sabendo a diferença entre eles e começa a não entender o seu papel e o seu propósito e responsabilidade para que se torne alguém maduro e viva os propósitos de Deus. Cargas são guerras, lutas que passamos, são opressões que muitas vezes oprimem nossas emoções, nossas almas. Já o fardo é aquele propósito que só eu posso carregar. A própria palavra tem um significado de peso intransferível. Só eu posso carregar aquilo. Então, quando eu não assumo a responsabilidade, quando eu coloco a responsabilidade no outro, quando eu transfiro a responsabilidade, na verdade eu não estou carregando o meu fardo. Eu quero que pessoas carreguem aquilo que só eu posso carregar. Então, por exemplo, alguém errou, pecou e falhou diante de Deus e diante dos homens. Então essa pessoa começa a se autoproteger, colocando a responsabilidade nos outros, né? Então ela não assume a sua responsabilidade. Ela transfere essa responsabilidade para outras pessoas. O caso de Adão e Eva é um caso clássico de transferência de responsabilidade e mostra o que o pecado e o que o afastamento de Deus faz conosco. Nós começamos a ficar imaturos espiritualmente, emocionalmente, e nós começamos a não querer carregar o nosso próprio fardo. Então nós justificamos essa ausência de carregar esse fardo que só nós podemos carregar para os outros. Então nós, em vez de assumirmos responsabilidade e falar errei, não devia ter comido o fruto, minha esposa insistiu, eu não deveria ter comido, eu comi, errei e não instruí ela também da maneira correta para não comer. Então assumir a responsabilidade faz toda a diferença. E assumir a responsabilidade é carregar, é uma ação, não são somente palavras. O apóstolo Paulo usa o termo aqui de um soldado que carregava sua própria mochila. Então não são somente palavras. Isso vai mudar a tua história, isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua perspectiva do teu futuro, mas isso também vai trazer um crescimento poderoso em Deus, um crescimento espiritual, uma maturidade poderosa em Deus na tua vida. Então, nós precisamos entender que tem fardos que somente nós podemos carregar. Então, se arrepender, por exemplo, eu não posso me arrepender por você, eu posso orar a Deus para que o Senhor abra os olhos, para que o Senhor convença, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu não posso me arrepender por algo que somente você, diante de Deus, pode fazer. Nós começamos a justificar nossos fracassos nos erros dos outros. Quando nós não carregamos nosso fardo, nós começamos a fazer isso. Nós começamos a nos vitimizar, nós começamos a nos sentir que somos vítimas. Então, em vez de eu assumir a minha responsabilidade, falei, errei nisso. Deveria ter feito isso. Errei nisso na questão financeira. Errei nisso na questão dentro da minha casa. Tem coisas que nós podemos ajudar, por exemplo, como igreja, como líderes, como pastores. Mas um auxílio, uma ajuda para você avançar. Mas quem vai produzir essa mudança é você, na sua própria casa. Tomando atitudes de arrependimento, e não só palavras, mas atitudes de arrependimento. E isso significa você assumir a sua responsabilidade. Muitas pessoas estão deixando de viver o propósito de Deus, estão querendo só que os outros carreguem os seus fardos, carreguem as suas cargas. Filhos, por exemplo, são responsabilidades nossas. Nós muitas vezes temos ajuda de pessoas, mas muitas vezes tem pessoas que nos auxiliam nesse processo, mas a criação, a formação da identidade e Deus nos colocou eles
conosco para nós transferirmos para eles legado. Então isso cabe a nós, isso não cabe a um professor de uma escola, alguém que auxilie os nossos filhos e nem a pessoas que queiram nos ajudar nesse propósito. Existe uma responsabilidade que só nós podemos fazer. Então muitos de nós precisamos acordar para isso, para que nós possamos ter essa experiência viva e poderosa com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que quando nós assumimos nossa responsabilidade, o Espírito, a presença de Deus vem poderosamente sobre nós. Então nós temos que entender a diferença entre carga e fardo. Cargas são dificuldades da vida e sim, temos que ajudar, auxiliar um ao outro. Mas aquilo que é teu, aquilo que é tua responsabilidade, aquilo que é o teu propósito diante de Deus, nós podemos dar um auxílio breve, mas quando você assume as suas responsabilidades e não se vitimiza, e não coloca a sua culpa nos outros, e não justifica o teu fracasso nos erros dos outros. Fala, eu estou vivendo isso porque ele fez isso, ele errou assim, ele errou assado. Isso é um clássico exemplo de uma pessoa que não está carregando o seu próprio fardo. Mas carregar o teu próprio fardo vai mudar a tua história. Carregar o teu próprio fardo vai mudar a tua vida. Você vai ver a tua vida se tornar mais leve, a tua vida se tornar mais em paz. Você vai sentir o óleo fresco da presença de Deus em tua vida, porque você vai estar indo no rio que Deus planejou para você. Você vai estar naquele lugar que cabe a você realizar. Domingo, culto às 10 da manhã. Fica atento nas nossas redes sociais, vamos confirmar, mas esse domingo já vamos conseguir fazer o nosso culto às 10 da manhã e às 18 horas. Fique atento aí nas redes sociais para nós estarmos juntos, buscando a presença de Deus, buscando o conhecimento da palavra de Deus e, óbvio, a unção, a capacitação do Espírito Santo para cumprirmos o nosso propósito nessa geração. E glória a Deus por isso, tá? Então fica aí o recado dado. Deus os abençoe de alguma maneira. Se você puder nos ajudar nessa transição, nos ajude. Estamos aí fazendo nossos multirões na igreja, cada um ajudando de uma forma para que a gente possa fazer com excelência aquilo que Deus tem nos chamado a fazer nessa geração, que é pregar o Evangelho, pregar o Evangelho do Reino, salvar vidas para Cristo. Cristo seja glorificado através dessas vidas, seja chegando a Ele, batizando, e é óbvio que com excelência tudo isso, né? Deus tem nos dado uma casa incrível, uma casa maravilhosa, e eu quero te convidar a participar conosco também desse tempo, tá? Igreja Alva, nos procure ali no Instagram, @Igreja Alva, você vai ver ali as informações, endereço, tudo ali. Deus seja glorificado em tudo isso. Então você pode nos ajudar de diversas maneiras, estando conosco presencialmente, participando das nossas orações, dos nossos cultos, do nosso jejum, e até com os teus recursos também, aquilo que Deus movimentar o teu coração. Amém?